Olá, pessoal, paz seja convosco, que alegria estar com vocês em mais um episódio muito especial, adoro falar essa palavra, muito especial, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o nosso podcast oficial, paz seja convosco, seja muito bem-vindo. Você já sabe que aqui sempre tem um conteúdo relevante, um conteúdo importante, um conteúdo inspirador, então você já pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas da sua igreja, com outras pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que vai ser bom para ela também, assim como será para você. Chega, curte, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades aqui do nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais oficiais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. E eu quero reforçar algo muito especial que nós temos, né, gente? Que é a nossa plataforma de conteúdo Quadrangular Play. Nós temos trabalhado para oferecer ferramentas de treinamento, ferramentas de informação neste canal. Então, se você ainda não faz parte do Quadrangular Play, você já pode baixar aí no seu celular essa plataforma de streamings. Tem conteúdo muito bom e sempre vamos estar atualizando para que você esteja preparado para toda boa obra e muito bem informado. Bom, outra coisa que eu quero pedir para vocês, deixa aí nos comentários como está sendo o podcast, interaja conosco. Você também pode fazer sugestões de temas, pessoas, convidados que você queira ver por aqui no nosso podcast Paz Seja Convosco. Hoje, em especial, estou muito feliz. Eu amo vir aqui bater papo, gente. Não tem, eu acho que é uma das minhas atribuições que eu mais gosto, bater papo. E hoje tem um tema que eu amo, é um tema que arde no meu coração, que queima no meu coração. E hoje nós vamos falar do Quadrangular, uma igreja missionária. Isso mesmo, nós vamos falar de missões. A nossa fundadora já dizia, alcance o perdido a qualquer custo. E pensando nisso, a Igreja do Evangelho Quadrangular criou uma secretaria que este ano completa 30 anos de existência, que é a Secretaria Geral de Missões. E ela existe não porque nós queremos separar pessoas e só essas pessoas fazem missões, não, mas ela existe para poder instrumentalizar a igreja, mobilizar a igreja para que ela continue cumprindo a sua missão de alcançar o perdido a qualquer custo. E para falar disso, dessa data especial e dessa secretaria especial que mora aqui no meu coração, nós estamos aqui com convidadas importantes, né? Estamos aqui com a nossa secretária-geral de missões, pastora Ana Paula Vasconcelos. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, paz seja convosco, você que está conosco aqui nesse podcast. E como a Débora diz, muito especial. Hoje nós demos abertura às festividades dos 30 anos, ou às comemorações dos 30 anos da Secretaria-Geral de Missões, com uma reunião com os nossos secretários estaduais de missões, um tempo muito especial. A Secretaria de Missões ela está no Brasil e ela alcança os confins da terra. Amém, amém. Então a gente está vendo que vai ter muita coisa boa por aí. Sim. E está conosco também a Daiane, que lidera um dos braços, né, da Secretaria-Geral de Missões, um projeto dentro da Secretaria, que é o Projeto A Mais. Seja bem-vinda, querida. Obrigado, paz seja convosco. É muito importante a gente entender, né, que a Igreja Quadrangular é uma igreja de oração. Ela é fundamentada na oração. E aí, dentro da própria missão, nós temos o Projeto Amai, que é um braço, né, que é sobre a intercessão missionária. Nosso objetivo é mover e mobilizar a igreja a necessidade da intercessão missionária. Muito bom. E aí a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. E mais uma convidada aqui conosco, a pastora Andressa, que lidera missões com crianças, que também é um braço, um projeto dentro da Secretaria-Geral de Missões. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Paz seja convosco. Uma alegria, né, a gente poder estar aqui falando desse tema tão importante, e crianças e missões, que tem tudo a ver, né? Afinal, nós temos esse compromisso em Deus de alcançarmos os pequenos, mas eles também são uma força missionária que precisam ser, né, desenvolvidos enquanto já conhecendo Jesus. Amém, amém. Bom,
A gente trouxe aqui 2 projetos, mas é claro que não é só isso que tem na Secretaria-Geral de Missões, né, pastora? Ah, sim. A Secretaria-Geral de Missões, você disse aí no início, ela existe para ajudar a igreja no cumprimento da grande comissão. Então, ela tem projetos para todas as faixas etárias. E, além do evangelismo, nós trabalhamos também com o discipulado, né, que evangelizar e discipular é a ordem, né, que o Senhor deixa para nós, né? Fazei discípulos de todas as nações. Então, são vários projetos, mas para a gente falar de todos é um pouco difícil, Débora, e eu quero convidar os nossos ouvintes aí, aqueles que estão conosco, a entrar no nosso site e conhecer através da nossa loja, do nosso site, muito material que a gente tem, que apresenta projetos desde as crianças, homens, mulheres, adolescentes, né, célula, enfim, todas as faixas etárias. Amém. E, pastor, assim, quais têm sido, qual é o alvo, na verdade, vou colocar assim, qual é o alvo da Secretaria-Geral de Missões aí para esse ano, para os próximos 5 anos, como que a Secretaria de Missões tem trabalhado e o que ela intenta alcançar nesses próximos anos? Você falou algo muito importante que nós hoje tratamos e temos tratado com os secretários de missões. Este ano de 2025, nós queremos trabalhar treinamentos e despertamentos, implantando nas nossas igrejas, institutos teológicos, até nas escolas, onde tiver um grupo de pessoas interessadas, os nossos cursos, que é o I de Missões e o C12, né, que são 2 cursos muito importantes. E você perguntou, para janeiro de 2026, nós lançamos um desafio, 1.000 jovens, durante as suas férias escolares, em imersões e missões, na abertura de obras e na evangelização no nosso país. Que bacana. E vamos falar então um pouco das imersões, né? Sim. Esse ano que passou, eu vi que as minhas amigas missionárias estiveram no Uruguai, estiveram no Peru, mas também nós tivemos imersões nacionais, Sim, né? sim. Fala um pouquinho desse projeto. O que acontece numa imersão, pastor? O Imersão é um projeto que tira o jovem, o adulto, até o adolescente da sua igreja local. Às vezes o leva para uma cidade, ou às vezes para um local fechado, um sítio. E nesse lugar ele tem, durante todo o dia, ele tem ensinamentos e ele sai para uma prática missionária. Então, além de ter um discipulado pela manhã, através de devocional, eles têm estudos bíblicos, crescimento na palavra, através da oração e também o prático na rua, onde eles trabalham com evangelismo criativo, evangelismo através da palavra de conhecimento, porque nós entendemos que o jovem, ele tem um tempo muito grande, né? Ele está começando a sua caminhada, a criança está começando, o adolescente, então ele tem um tempo muito grande. Imagina despertar um adolescente de 16, 17 anos para a obra missionária, ou seja, para a evangelização. Porque a obra missionária não é sair do Brasil, né? Obra missionária é atravessar a rua, bater na porta do vizinho. Essa é uma obra missionária. Falar com um colega que está do seu lado na sala de aula, essa é uma obra missionária. Então, a gente tem procurado despertar, e a Imersão faz isso. E eles voltam impactados. Você falou, nós tivemos no Peru, nós tivemos no Uruguai, nós tivemos no Paraguai, nós tivemos em Guiné-Bissau também, o Imersão em janeiro. Para o ano que vem, queremos ter em todos os estados do Brasil, com esse alvo de 1.000 jovens, porém continuaremos com os transculturais. Tivemos os indígenas também, né? Sim, tivemos o impacto que o prático foi feito em aldeias indígenas no estado de Roraima. Aí e os ribeirinhos em Teve Rondônia. Teve os ribeirinhos em Rondônia. Que interessante. Muito bacana. E aí possibilita que eles tenham um contato com uma outra cultura, Exato. né? E tudo mais. O ideal é esse. Quem está no sul, tenta participar de um impacto no norte e no nordeste. Quem está no norte e no nordeste, venha para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, participa de um impacto aqui. Quem foi hoje para Guiné-Bissau, que é um país da África, vai para o sertão nordestino, você vai encontrar que tem uma África aqui no Brasil, quase 60 milhões de sertanejos, e eles precisam ser alcançados também. Eles precisam conhecer o amor de Jesus. E esse é um novo projeto que está surgindo, que é o Florescer. É muita coisa, né, Débora? Nossa, é demais. É muita coisa. É demais. Está nascendo agora, está saindo do forno, gente, até o último sertanejo. Uau, que lindo! Bom, o campo é vasto, né? Muito grande. O campo é grande e nós realmente precisamos de obreiros Por para isso esses 1.000 já vão... 1.000 é o nosso alvo, mas nós sabemos que vamos alcançar muito mais que isso. Amém, amém. Antes de eu
perguntar para... Na verdade, eu vou inseri-las e depois a gente fala dos projetos que vocês trabalham. Sabe uma coisa que eu percebi? A senhora falou de jovens, mas eu percebi nesse congresso, e tem acontecido em algumas imersões, uma pessoa de mais idade participando, né, gente? Não sei se vocês perceberam isso, a melhor idade ali se envolvendo com missões, né? Verdade, verdade. Nós estávamos falando sobre isso também. As pessoas elas aposentam no seu trabalho, muitas viúvas também, né? Tem um tempo muito grande, além da mãe que vai acompanhar o filho. Não sei se já falaram aqui em algum podcast, antigamente os pais levavam os filhos para a escola missionária, né? Você acredita que os filhos estão levando os pais para a escola missionária? E daí ficando com o coração apertado, ó, toma conta da minha preciosidade, da minha mãezinha de 68 anos, que entrou para a escola de missões. Legal, que legal. Sabe? Está ali ouvindo. E nós temos uma missionária, né? Que ela tem 82 anos, ela trabalha com a tradução da Bíblia, na verdade ela criou o dialeto, ela trabalha com a tradução, ela ensina português para as crianças indígenas no Pará. Ela tem 82 anos? 82 Deixa eu mandar anos. um recado pro meu esposo. Amor, você viu, a Odete já tem 82. Você ainda dá o testemunho dela como se ela tivesse 70. Ela já tem 82. Você pode atualizar o seu testemunho, tá bom, amor? Já está com 82. E com a força, né, de um adolescente, talvez maior. Mas Verdade, de um adolescente. lá no Imersão do Rio Grande do Sul, da minha igreja local, nós enviamos 13 pessoas pro Imersão que aconteceu lá na escola da ITMQ. E dentre essas 13 pessoas, uma irmã já é até avó. E ela sentiu de Deus o chamado para ir junto. E lá aconteciam as oficinas e ela escolheu a oficina de dança para participar. Gente! E a dança não era assim, dança profética. Não era grupo de gestos, não. Não, era um hip hop bem, né, com passos bem elaborados e tudo mais. E quando eu acompanhava ali nos stories, eu dizia, uau, inclusive deixa eu mandar um beijo para ela, né? Irmã Rosane, isso era uma inspiração pra gente. A gente vê, né, que se aposentam. Hoje a expectativa de vida, né, ela tá um pouco mais longa aí, então as pessoas conseguem se envolver mais, né? Se a gente for falar da melhor idade, em que projetos, de que forma elas podem se envolver ativamente em missões? Eu acredito que em todos os projetos. Daqui a pouco a pastora Daiane vai ter oportunidade de falar que antigamente a oração era das irmãs do coque. Hoje mudou. Hoje mudou. Tem as irmãs do coque, mas não só. Elas estão nas escolas de missões, nos nossos cursos que acontecem nas igrejas, como eu disse no início, o I de Missões, o C12, elas têm participado. Tem o Coisas de Mulher, que é um trabalho de discipulado de mulheres, tanto como discipuladoras, como evangelistas, elas têm se envolvido, não mais só na cozinha também, tá, Débora? Que era outro campo que as mulheres atuavam, né? Hoje nós estamos vendo jovens na cozinha e as mulheres à frente, nas ruas, batendo de porta em porta, enfim. Você disse algo, a igreja, ela é missionária. E nós temos que entender que nossa igreja não tem grupo de missões, não. Tá, pessoal? Nós não temos o grupo de evangelismo na igreja, nós não temos o grupo de missões na igreja, nós somos uma igreja totalmente evangelista e totalmente missionária. Quando se fala de missões, é toda a igreja na rua. Elas ajudam. Na minha cidade, eu sou de Teófilo Otoni, né? Estamos em Teófilo Otoni, na verdade. Todo evento que a gente faz na praça de evangelismo, quem vai são as mulheres. É o grupo missionário de mulheres que vai para a praça. Tem lá o café, a mesa do café, que é um point ali para a gente aproximar das pessoas, mas quem está indo são elas. 50 anos, 60 anos, elas que estão com a gente, caminhando na cidade, fazendo o evangelismo corpo a corpo. Eu quero voltar com a pastora, esse negócio de grupo, mas antes eu vou falar com as meninas. Pastora Daiane, fala um pouquinho, então, do AMAI, né, que é essa intercessão missionária, né? Isso. Qual a importância disso? Quais são os alvos do AMAI? Sim. Como a gente estava falando, antigamente a gente tinha aquela visão que era só as irmãs do coque, né? Era típico, a referência. Só que agora a gente precisa entender que essa geração ela também passa. E é necessário que a gente venha pegando a galera mais nova e colocando no coração dela esse desejo de interceder. E quando eles entendem, nós sabemos que intercessão missionária ela é informação. Então, quando a gente fala do projeto, o AMAI ele é um projeto da Secretaria-Geral de Missões. E o objetivo principal dele é interceder por missões.
Então, quando nós vamos falar sobre os principais alvos, o primeiro é os nossos missionários. Nós entendemos que os nossos missionários precisam de alguém que esteja do lado de cá. A gente sempre fala que a gente está segurando a corda, porque já N situações, né, onde pessoas testemunham, até os próprios missionários, de viver situações ali naquele momento e não ter como ligar, como falar. E aqueles intercessores, né, que colocou um missionário no seu coração, eles começam a clamar, eles estão trabalhando, eles param e começam a orar por situações que eles não sabem por quê, mas eles estão ali na brecha. E quando eles começam a orar, depois a gente recebe o testemunho desses missionários falando que viveu determinada época, e depois a gente encontra esses intercessores e fala, olha, eu intercedi por isso e isso. E a gente fala, poxa vida, olha, foi quando aquele missionário falou que estava passando por aquilo e a gente nem sabia ainda. Então a gente entende que é necessário despertar. Como a intercessão missionária é informação, às vezes as pessoas não têm essa informação do campo missionário, né? Olha a Secretaria-Geral, tantos projetos. E o projeto de intercessão missionária, ele é um projeto que ele pode ser desenvolvido em todas as igrejas da Evangelho Quadrangular, em todos os lugares. Então nós intercedemos pelos nossos missionários, nós intercedemos pela igreja perseguida, a igreja que sofre, né? Nós sabemos que no nosso país nós não somos perseguidos, né? Nós podemos ir para a igreja, nós podemos cultuar o Senhor, a gente pode dar um glória a Deus no meio da rua, que as pessoas só vão falar assim, ficar assim, ei, né? Mas a gente não vai ser, né, criticado assim por isso. Mas nós sabemos que existe essa igreja, né, que é perseguida por amar a Jesus e por pregar o evangelho. Nós oramos pelos povos não alcançados. São milhares de povos que ainda precisam ser alcançados pelo evangelho. Mas quando a gente fala sobre povos não alcançados, nós estamos falando sobre aquele lugar, aquele povo, aquele país específico, onde não tem ou tem muito pouco alguém que conhece, já ouviu falar de Jesus e não tem força para instituir ali naquele lugar, né, uma igreja relevante. Então, esses são os povos não alcançados. E nós oramos para que Deus levante os missionários para ir, para despertar a igreja, a enxergar esses povos, porque às vezes a gente nem sabe os nomes. Então, quando a gente, né, estipula, vamos orar sobre os povos não alcançados, a gente traz os povos para eles entenderem, traz um pouco da história desses povos não alcançados, quais são as dificuldades para eles não serem alcançados, né, tudo aquilo que impede. E nós oramos também por todos os povos e nações no geral, para que todos, né, conheçam o Senhor, para que todos tenham uma igreja firme, uma igreja forte e crescente, em número de pessoas, claro, né, aceitando Jesus como seu único Salvador. Oramos pelos projetos da Secretaria-Geral de Missões, todos os projetos, e por todos os projetos da Secretaria Estadual de Missões, né, todas as SEMs. E oramos também pelo Brasil, a nível da missão brasileira, de cada igreja, de cada estado, de cada realidade. Né? Nós ouvimos uma frase muito bacana agora, no nosso Outgad, que ele falou assim, que nós somos 100 intercedendo por 100. Porque quando a gente tem a oportunidade de unirmos, encontrarmos, para discutirmos sobre as necessidades de oração para a missão expandir nos nossos estados, a gente começa, um pega a causa do outro, mesmo um estado, eu tenho essa situação, mas você me apresenta a sua, eu vou começar a orar junto com você. Então, esses são os nossos objetivos, interceder por missões. E a nossa igreja, ela tem, a nossa secretaria-geral, na verdade, assim, nós sabemos, nós não trabalhamos sozinhos. Então, todos os projetos da Secretaria-Geral de Missões também se levanta um líder do projeto dentro da Secretaria Estadual. Nós temos o ID Missões, como a pastora Paula falou. Então, nós temos um líder do projeto ID Missões, que coordena todo o projeto e passa os relatórios para a gente. Nós também temos um líder do Missões com Criança em cada estado. E como o AMAI também é um projeto, ele também tem um líder que desenvolve a intercessão missionária em todos os estados. Né? Nós acabamos de ter agora o encontro de intercessores, né? Que é para mobilizar a igreja a interceder por missões e levar essas informações que a gente está trazendo aqui hoje. As pessoas às vezes não sabem dos povos não alcançados, não sabem dos projetos. Então, no encontro de intercessores, a gente tem a possibilidade de mostrar como a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular ela é real. E como nós temos tantas ferramentas incríveis. Né? A gente fala, o nosso material, pastora, é incrível. Porque quando você pega e lê, né, a gente não vende livro, a gente vende projeto. Então, quando você pega ali, é só aplicar, já te dá tudo ali certinho. Então, é só executar. E é quando começamos a mobilizar a igreja, também a interceder pelos projetos, eles começam a conhecer a extensão da Igreja Quadrangular. Muitas das vezes nem sabem que nós temos tantos missionários no campo. E quando a gente começa a contar a história deles, eles começam a emocionar. E é nessas horas, no momento de intercessão, olha como é importante a intercessão missionária. Porque quando você vai falar dos missionários para interceder por eles, você fala um pouco da história. E aí naquele lugar, um pouco do lugar, um pouco da história. E aí no meio daquele povo tem alguém que o coração queima. E Deus já começa a falar com ele para ele ir para aquele mesmo lugar. E a gente tem vivido isso através da intercessão missionária. Então, esse é o objetivo do Projeto AMAI. É interceder por missões.
né, usando sempre esses 6 objetivos. E tem sido algo incrível, né? No último sábado, né, do dia 15 de fevereiro, o encontro de intercessores, ele foi algo incrível, assim, que não tem como nem falar no dia. E a gente acredita que nesse dia o Senhor faz coisas incríveis no mundo espiritual, não somente no Brasil, mas no mundo, porque esse é o objetivo da intercessão missionária. Ter aquele visão de reino, até que todos conheçam, até que todos recebam Jesus como único, suficiente Salvador. Uhum. É um projeto, então é um projeto. Eu entendo a questão da liderança, porque ela ajuda a mobilizar, né? Porque o Brasil é grande e a Igreja do Evangelho Quadrangular é grande. Então ajuda com que a informação chegue, né, onde precisa chegar. E eu entendo também que muitas pessoas pensam em oração, eu falo muito, não é Senhor abençoa, Senhor abençoa, não, isso é muito genérico. É tipo um drone, né, Senhor abençoa em nome de Jesus, amém. Então você precisa, para você ter a resposta de oração, o apóstolo Paulo uma vez escreveu para a igreja, orem também por mim para que me seja aberta uma porta, né, ore para que eu saiba específico. Exatamente. Então o Amai leva essas informações específicas para que o guerreiro possa guerrear de verdade pelas nações. Exatamente. Né? E é possível, como se tem acesso aos alvos, por exemplo. Eu estou lá na minha igreja local, não conheço o secretário estadual, não sei se tem na minha região, mas eu quero orar por missões. Como que eu faço? Olha, nós temos o nosso boletim do Amai. Ele sai trimestralmente e ele sempre fica disponível no nosso site para baixar. Eu sempre brinco que a gente vai lá, né, digita lá, Downloads SGM. Já vai cair direto na nossa página e vai estar lá o boletim trimestral, onde ele vai falar vai te dar motivos de oração específicos, informações sobre esses 6 pilares, né? E você pode baixar também, está na bio do Instagram da SGM, né, que é @sgm.brasil. Então, só chegar lá, clicar, vai aparecer, abrir a aba lá e tá lá o nosso boletim. Então, a pessoa... E como ele está em PDF, ele pode ser distribuído pelo WhatsApp mesmo. Então, hoje está mais acessível, né? Tinha uma versão antiga que entregava nas casas. Só que muitas pessoas não recebiam e voltavam para a secretaria. Então, com essas dificuldades, falou, nós precisamos mudar isso. E hoje a tecnologia está muito mais fácil, né? Sim, e muito. E então, hoje, aí as pessoas... E ele vai em um formato, pastora, que você pode recortar ele e fazer um painel de oração na sua igreja. Que legal! O formato dele já foi pensado para isso. Quando você imprime ele lá, tanto se você imprimir ele colorido, e ele é muito assim específico, sabe? E você monta um painel. Às vezes as pessoas falam assim, como que eu vou interceder por missões? Por isso é importante, né? Como você falou, a informação. Esses boletins ele tem. Nós vamos orar por um povo não alcançado, vai estar lá o nome do povo, o lugar que ele se encontra, um pouco sobre ele e até um versículo bíblico para você orar para aquele povo. Orar a palavra. Orar a palavra. Pessoa. Exatamente, para aquele povo específico, para aquele missionário. E então você só baixar e já está tudo acessível. E nós temos também alguns materiais para baixar em formato de cartões de oração, dentro dos 6 pilares, que também fica na nossa área de downloads, no nosso site oficial e na bio do Instagram da SGM. Que bacana. Dá para você fazer até um na sua casa também, gente. Exatamente. Quarto de guerra, exatamente. As fotos dos missionários, monta o quarto exatamente. de guerra. Quando a gente assumiu, o meu esposo e eu somos coordenadores regionais de missões, né, da região do Pastor Davi. E quando a gente assumiu, a primeira coisa que a gente fez foi imprimir os cartõezinhos e nós distribuímos para a igreja, para que cada igreja ficasse em intercessão por aquele missionário. E alguns até pediram, pede para ele gravar uma mensagem para a gente, né? Bem assim, que a gente tá bem assim. Né? Agora mesmo, nosso encontro de intercessores, Deus trouxe uma estratégia muito bacana no nosso coração, porque todos que participaram tiveram a oportunidade de escrever uma carta para os nossos missionários de campo. E nós, né, como secretaria, a gente vai dar uma forma de entregá-los, né? E lá eu falei, deixa que Deus colocar no coração de vocês, talvez uma oração, né? Talvez uma palavra, né, de sabedoria, né, de conhecimento. Naquele momento. E a gente acredita que, né, porque no último congresso agora, uma missionária chegou para mim e falou assim, nossa, pastora Dai, teve um tempo que eu recebi uma carta e eu vivi um momento muito difícil no campo. E quando eu li aquela carta, era como se Deus tivesse trago o renovo na minha vida. Na hora que ela falou aquilo, eu estalei e falei,
tem que levar para intercessora. Que bacana, que bacana. Agora falando de missões com crianças, né? Que também às vezes as pessoas podem trazer essa confusão de grupo missionário de crianças, missões com crianças. Fala conosco, pastora, dos projetos desenvolvidos, por favor. Ah, perfeito. Bom, Missões com Crianças é um projeto dentro da Secretaria-Geral de Missões. Então, nós não somos uma coordenadoria e o objetivo é que a gente possa fornecer à igreja ferramentas para alcançar as crianças. Né? E a gente costuma dizer assim que aonde houver uma criança, nós queremos ter uma ferramenta para que aquela criança possa conhecer Jesus. É claro que, né, a gente sempre fala, quem é que está lá na ponta executando? Quem está lá na ponta trabalhando? São as nossas líderes do grupo missionário de crianças. Elas estão lá na ponta efetivamente atuando, mobilizando junto às crianças. No entanto, a Secretaria-Geral de Missões, através de Missões com Crianças, fornece essa ferramenta para que a criança possa ser alcançada, para que ela venha a ser evangelizada. Agora mesmo a Day falando, né? Eu vou começar pelo Amai. A Day falando sobre a intercessão, né? E a gente, simultâneo ao dia, né, ali, nacional de intercessão, nós tivemos os intercessores do Amai Infantil. E se reuniram nas igrejas, nas regiões, nos nossos estados, os intercessores, os mini-intercessores, né? Ou seja, as crianças... Mini só por causa da estatura. Só por causa da estatura, porque a oração, né, é poderosa em Deus, tanto quanto, né? Mas às vezes as pessoas desprezam essa força, como eu digo, Deus nos deu uma palavra de força missionária, que Ele estaria levantando uma força missionária entre as crianças e os juniores. E às vezes isso é deixado de lado. Só que nós sabemos que quando a gente chama para um evento de, sei lá, um coffee, alguma coisa, a igreja lota, né? Sim. Chama para comer, o povo vem que vem. Mas chama para oração, dá para fazer numa salinha, né? E como que se muda uma cultura? Trabalhando a geração, uma nova geração, né? E nós percebemos o quanto as crianças amam a oração. O quanto elas entenderam a questão dos povos não alcançados. Claro que tudo é muito lúdico, né? Quando a gente trabalha com as crianças, vai ser em estratégias diferentes do Amai adulto. É muita bandeira, é muita foto de missionário, é roleta de oração, né? São várias estratégias que a gente usa, mas a gente percebeu a importância disso, né? Crianças, como nós tivemos um testemunho, que desde os 5 anos, a criança estava com 8 anos, ela ali apaixonada, orando por missionários. E aí, quando ela soube de intercessores, ela pediu: mãe, eu não quero só escrever uma carta, eu quero mandar um presente. Que lindo. E aí, quando ela chega no encontro de intercessores, quem é que tá ali no encontro de intercessores da igreja dela? Os missionários pelo qual ela orava. Uau. E ela pôde entregar a carta e entregar o presente pessoalmente, porque a gente fez também a mesma estratégia com as crianças, só que aí foram as crianças escrevendo cartas para os filhos dos nossos missionários, porque de igual forma, o filho do nosso missionário que está lá na ponta, ele também precisa de intercessão, ele também precisa dessa palavra, né, de motivação, de carinho, essa palavra que Deus vai direcionar uma criança, quem sabe menor ou da mesma idade que ele, para estar encaminhando a ele. Eles precisam se sentir lembrados, né? Isso é importante. Parte da missão. É importante para todos nós, né? E quanto mais quando a gente está distante, assim, né? Sem a possibilidade, de repente, de estar em família, né? Como nós que estamos próximos nas nossas igrejas locais podemos estar. Então, o Amai é um dos projetos do Missões com Crianças. Ao todo, nós temos 9 projetos no Missões com Crianças. Alguns deles evangelísticos, como é o caso, até anotei aqui para não esquecer de nenhum, do Canguru, que é um projeto social, né? Ele tem bem esse foco, esse cunho social. O projeto Vida, que é a evangelização dentro das pediatrias e casas de saúde.
O projeto Construindo Valores, que tem o meu coração, assim, que é o projeto das escolas, né? Esse trabalho com ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, um projeto maravilhoso. O Sementinha, que é o mais popular que a gente tem, né? É verdade. Que o pessoal conhece muito por TEC. Por TEC. Né? TEC. Mas, na verdade, a TEC é uma estratégia dentro do projeto Sementinha, né? Então, é para alcançar as crianças dos entornos da igreja, das praças. O Sementinha tem uma atuação muito ampla, né? E o projeto Amparo, que é um projeto de crianças institucionalizadas, que a gente vai lá dentro da instituição trabalhar, né? Casas lares. E o GP Kids, que é o abre a porta da sua casa, porque com certeza seu vizinho tem uma criança que você vai poder convidar para estar indo ali. Eu costumo dizer assim, quem tem 3 filhos tem uma célula na sua casa, né? Na verdade, quem tem 2 já tem, né? Já porque tem. mais você, Exatamente. você já fez uma célula na sua casa. E aí convida um amiguinho, um colega de escola. Gente, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, para fazer missão, a coisa, né, é uma coisa tão complexa. Não. A missão está dentro do coração. Se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para dentro, a gente vai perceber a infinidade de possibilidades da gente alcançar pessoas para Jesus. E o GP Kids é dentro da casa, né? Dentro das casas. Aí depois a gente tem o IT Crianças, que é um projeto de treinamento missionário, ou seja, é uma escola, né, para a gente trabalhar ali com as crianças, esses princípios, esses valores e o conhecimento de missões. E a gente tem, né, o Amar Infantil, que eu comecei falando sobre ele. Então, assim, eu sempre costumo, quando a gente vai fazer um treinamento e a gente apresenta, o pessoal fica, nossa, quanta coisa, né? Eu sempre digo assim, gente, calma tudo. Você precisa orar ao Senhor, e eu brinco que a gente precisa engravidar. Deus tem algo específico para cada um de nós, não é tudo de uma vez, né? Então você precisa sentir de Deus aonde está o chamado de Deus nesse tempo, se é dentro de um hospital, é na escola, é dentro da sua casa, aonde o Senhor está te chamando para ir nesse tempo. O fato é que uma geração está esperando por nós. E a palavra do Senhor nos ensina que uma geração deve contar a outra geração as grandiosidades do Senhor. Então nós, como igreja, e aí eu quero assim reforçar muito isso, porque às vezes tem gente que acha, a tarefa de evangelizar as crianças é do pessoal do Ministério Infantil. Eles que façam essa missão. E a tarefa de ganharmos crianças para Cristo, de evangelizarmos essa geração, não é apenas do pessoal do Ministério Infantil, e sim de toda a igreja. Todos nós, como igrejas, precisamos nos despertar, afinal, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? É verdade. Eu acho que nisso vai puxar o gancho do que eu queria retomar com a pastora Paula, que ela colocou muito bem, que foi a questão do grupo. Né? Porque algumas pessoas visualizam, quando você coloca um diretor local de missões, é como se fosse uma coisa à parte, né? Então, eu faço parte, eu estou fazendo parte de missões, é aquele grupo de pessoas que fazem, e aí se eu não estou naquele grupo, eu não faço. Estou isento da responsabilidade. E às vezes também, pastor, acontece ao invés de cooperar, acontece talvez de achar que ele precisa fazer sozinho, sem estar em parceria com os grupos missionários, mais ou menos como a pastora falou. Mas pelo que nós entendemos e discutimos aqui, o papel da Secretaria-Geral de Missões é apoiar a igreja na sua missão, não é isso? Exatamente. A nossa igreja, nós dissemos, é uma igreja missionária composta de grupos missionários. A pastora Andresa falando ali, o Espírito Santo trouxe ao meu coração como é importante você ter equipe. Porque tanto a Andresa quanto a Daiane são parte de uma secretaria e desenvolvem com tanta alegria, entusiasmo, amor e com tanto conhecimento o departamento que elas atuam. Então, a nossa igreja, através da Secretaria de Missões, do diretor local de missões, ele pega a informação da secretaria e leva para a sua igreja. Então, vamos falar a tarde evangelística com criança, a nossa famosa TEC. A pastora Andresa, que é nacional, ela leva para o estadual, que leva para o regional, que apresenta ao local e que implanta no grupo de criança. Ele não vai fazer porque você é diretora local de missões da
sua igreja. Você não consegue fazer os trabalhos do AMAI, do grupo de crianças, dos missionários. Você não consegue, mas você consegue pegar um projeto e apresentar para o líder. Olha, tem um projeto bacana, vamos fazer na Semana da Criança? Vamos fazer agora, que vai ter a de Páscoa, né? A nossa próxima TEC, a TEC de Páscoa. Apresenta. Tivemos um encontro de intercessores. Toda a igreja tem um grupo de oração. Que igreja que não tem um grupo de oração? Quando a Daiane falou ali do nosso boletim, ele é trimestral, porém ele tem janeiro, fevereiro, março. Pega o boletim de janeiro, entrega para o grupo de oração da igreja local. Então, nós fornecemos ferramentas para que as igrejas possam cumprir a missão através do grupo missionário. E é tão gostoso saber, né, que a nossa liderança nacional, ela tem essa visão. Imagina se eu, como pastora, tivesse que pensar tudo isso para fazer na minha igreja local. Se eu não tivesse esse suporte que a nossa igreja quadrangular dá através dos grupos missionários, das secretarias, né? Das coordenadorias dos grupos missionários e das secretarias. Eu ia ficar na minha igreja boiando, tentando inventar coisas, para inventar ferramenta, quando a nossa igreja ela já fornece essas ferramentas. Exato. Então, você que está aí, você é líder local, vamos supor, você é líder local de crianças. Você pode pensar, nossa, eu queria fazer um trabalho evangelístico. Vou perguntar para o meu líder local de missões o que é bacana eu fazer na minha igreja. Você que é líder de mulher, a mesma coisa. Nossa, eu queria treinar as mulheres para discipular. Vou perguntar para o líder de missões o que a gente tem que pode ajudar as mulheres a evangelizar ou a discipular outras mulheres. Então, nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo, né? E todos, assim, se nós... E a mesma coisa a educação, por exemplo. A educação, ela vem para treinar, não é um grupo à parte, né? Ela está ali dando o ensino bíblico, o estudo bíblico, para que o obreiro esteja preparado para toda boa obra. Então, eu gostei muito da gente trazer esse enfoque, porque, às vezes, pode dar a impressão que são grupos separados e o que não é, na verdade. Até lembrei aqui algo que eu falo muito. A Secretaria de Missões, ela traz projetos evangelísticos. O grupo missionário é aquele que cuida. Através da TEC, você alcança as crianças, mas você alcança. Então, você leva para a igreja e o grupo missionário é aquele que vai acolher. Então, a gente leva projetos para que a igreja saia das quatro paredes, alcance vidas, mas o grupo missionário é que cuida da vida. Sim. Então, você tem que estar junto. Tem que trabalhar junto, tem que né? trabalhar não tem junto. Como, não tem como. Que bacana isso. E aí, pastora, falando da evangelização, nós vamos ter, né, agora em maio, né? Maio é o Dia Mundial da Evangelização. E quais são as ações que estarão aí disponíveis para que as pessoas possam usar e fazer parte, né, na sua igreja? Olha, a gente vai trabalhar durante todo o mês de maio, como a gente faz todos os anos. A gente tem o mês da evangelização. Mas o dia D é onde cada cristão ganhando outro cristão vai acontecer no dia 31 de maio. Na nossa bio do Instagram, vai lá conhecer na bio do Instagram da sgm.brasil, vai lá conhecer todo o material que a gente tem. Nós temos uma apostila pronta, com estratégias, passo a passo, o que você vai fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. E geralmente o nosso mês de evangelização, pastora Débora, a gente termina com o batismo. A gente incentiva as pessoas a trabalhar o mês inteiro, aquelas pessoas... Termina com o batismo e depois começa o discipulado com aquelas pessoas que passaram pelas águas. Então, na bio do Instagram, nós já temos uma apostila pronta que eles podem usar. E também agora em abril, que a gente tem o Jejum da Vitória, também existe uma apostila na bio do Instagram que durante o mês de abril, a gente pega abril e maio. Durante o mês de abril, a gente faz o SOS Igreja Viva. Esse projeto nasceu durante a pandemia, quando disseram que a gente não podia sair. Então, Deus colocou no meu coração para que eu fosse nos vizinhos, para que eu fosse nos comércios e que eu dissesse para as pessoas assim, ei, nós estamos vivos, nós podemos fazer diferença. E nós fomos orar pelos comércios, nós fomos ungir os comércios, hospitais, as restaurantes, padaria,
pet shopping, uma porta que tinha ali de qualquer tipo de comércio ou serviço, a gente estava ali levando o evangelho e batendo de porta em porta, sem entrar nas casas, mas dizendo que eu estou aqui para te falar que Jesus ama você. Podemos orar por vocês? A gente do lado de fora, durante todo o mês de abril. Aí começou com a igreja, com o Jejum da Vitória, então a gente faz também, junto com o Jejum da Vitória, a Secretaria de Missões disponibiliza na bio do Instagram, já está lá, as pessoas já podem fazer download também, tem a apostila do SOS Igreja Viva e do mês da evangelização mundial. Ótimo, então já dá para a gente começar a trabalhar aí, gente, para fazer uma grande colheita, né? Agora, a gente vai ter agora, né, o batismo nacional, né? E logo em maio já temos outro batismo, então, como colheita do mês da evangelização. E finalmente, para a gente terminar, né, gente, que é projeto demais, eu acho que a gente tinha que fazer uma série, né? Cada dia um projeto. Mas vamos terminando, pastora. Nós temos não só esses projetos de atuação aqui no Brasil, na igreja brasileira, mas nós também temos os nossos missionários, né? Atualmente nós temos 17 famílias no campo missionário. E em todos os continentes nós temos missionários atuando. Nesse final de semana passado, nós abrimos mais um campo missionário, que foi na divisa com a Bolívia ali, numa cidade na Bolívia, através de uma parceria com a SEM, que nós trabalhamos juntos, né, com a Secretaria Estadual de Missões, abrimos uma igreja na Bolívia. Então, vamos passar para 18 famílias missionárias já agora. Já temos mais novos campos para ser abertos. E os nossos campos estão abertos em todos os continentes. Quero passar aqui um pouquinho de informação. Nós temos projetos dentro do Brasil, que são com indígenas em 3 estados e ribeirinhos também em 3 estados. Temos projetos no Uruguai, no Paraguai, temos também, agora, temos um projeto em Portugal, na Espanha, né, na Europa, na África nós estamos em Moçambique, em Guiné-Bissau, estamos na Ásia Central, no Sudeste Asiático, no Timor-Leste e na Índia. Temos também uma família de missionários na Índia. Vão estar aqui agora, viu, Débora? Daqui a 2 meses eles vêm ao Brasil e vamos fazer um podcast aí com eles. Ah, muito bom, adorei. Vamos fazer um podcast com eles, porque o propósito deles estar no Brasil é justamente fazer essa conexão. Uhum. São brasileiros, tá, irmãos? Pessoal, é um pastor brasileiro que tem lá um projeto bacana, é uma família. Que bacana. Ele, a esposa e 2 filhos. E agora, para terminar, pastora, deixar esse recado aí para a igreja brasileira que pode se envolver ativamente, né? Porque missões, nós já temos o lema, como que se faz missões, né? Missões se faz com oração, contribuição e indo, mas não é ou. Isso a gente tem falado e vamos falar aqui de novo, falamos no nosso encontro hoje também, né? No nosso All Together, nós deixamos isso claro, que missões se faz orando, contribuindo, indo, os 3 juntos. Você ora, você vai, você contribui, a sua vida é uma vida missional, né? Você tem uma vida de oração. E a gente faz culto todo 3º domingo na Igreja do Evangelho Quadrangular. Exatamente. Ou o culto inteiro, ou um momento missionário, onde toda oferta a gente levanta e essa oferta ela é investida em missões. Tanto em missões em povos não alcançados dentro do Brasil. Não vai dar tempo de falar, né? Porque nós temos um segmento de 8 povos não alcançados. 8 segmentos menos evangelizados dentro do Brasil. E 2 deles nós já temos projetos bem firmados, que são os ribeirinhos e os indígenas, né? Então a gente trabalha com esses povos também e todos esses países que nós falamos aqui agora. Esses missionários são mantidos integralmente com a oferta do 3º domingo. Então, a gente vê aí a importância. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de outras denominações e uma coisa que eles admiram em nós é ter um culto dedicado para a oferta de missões. Porque isso às vezes não acontece em outros lugares, mas nós temos uma igreja que não só ora, que não só vai, mas que também contribui e apoia financeiramente. Exatamente. Eu converso com líderes de outras agências que têm trabalhos lindos, mas cada missionário levanta seu sustento. E quando ele olha, a gente vai conversando, ele fala assim, pastor, esse não é o seu problema, porque a sua igreja mantém. A nossa igreja, ela desperta, ela treina, ela envia e ela cuida.
Todos os dias, Débora, sem exceção. Eu entrei aqui, eu já tenho mensagem aqui de 2 missionários que já querem um retorno. Todos os dias a gente conversa, a gente orienta, a gente ora. Nós tivemos um problema sério em Moçambique, estava aí nas mídias, todos sabem, né? Que era uma guerra civil acontecendo. Nós tivemos que tirar os nossos missionários de lá, mandar para um outro país ali na África, até o país estar em segurança e eles retornarem para o país e continuarem o trabalho. Houve um dia que eles ligaram, olha, eu preciso de um valor porque a comida está acabando e não vai ter comida. Foi rápido, assim, a ação, que assim, ele chegou no supermercado, o dinheiro chegou para eles fazerem uma compra, guardarem, porque estava na iminência de não ter comida, por causa do vandalismo. As pessoas estavam invadindo supermercados e a comida ia acabar. Então, nós cuidamos do missionário. Então, a Igreja Quadrangular, eu vou dizer algo que é meu, tá? Para mim, é a melhor agência missionária. A gente concorda. Concordamos, com certeza. Ai, gente. Bom, falar de missões aquece o coração. Eu até queria deixar em tudo isso que nós falamos, eu gosto de um texto, eu uso muito, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, quando Paulo estava agradecendo as ofertas daquela igreja, e ele disse assim, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então eu vejo que missões é isso, é fruto de uma entrega primeiramente ao Senhor, e quando você se entrega ao Senhor, você é capaz de se entregar para o próximo, né, para que ele também receba esse mesmo amor. Então, uma vez que você se entregou ao Senhor, você entregou toda a sua vida, então é o seu tempo, são os seus dons, seus talentos, a sua oferta, tudo para que o propósito e a missão de Deus se torne realizada, né, até os confins da terra. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada por nos proporcionar esse tempo de bate-papo. Tenho certeza que despertou muitas pessoas em casa. Nós vamos ouvir mais sims a partir deste episódio, né? E não somente de adultos, mas desde a criança até a melhor idade, todos dizendo sim ao Senhor, se entregando primeiramente ao Senhor. Obrigada. Quer deixar, pastor, um recadinho? Sim, eu quero pedir, você que está aí conosco, divulgue, né, compartilhe esse podcast e entra lá no nosso Instagram, siga a nossa página sgm.brasil, fique atento a todas as ações que nós vamos realizar durante o ano de 2025, em comemoração aos 30 anos da Secretaria-Geral de Missões. E se, como a Débora disse aí, seu coração despertou, procure lá, você vai encontrar sobre a nossa Escola de Missões, sobre os imersões, sobre as secretarias estaduais, o culto de missões, tudo que nós dissemos aqui, nós temos as informações no nosso Instagram, ou no nosso site também, que você pode acessar também, sgmbrasil.com.br. Você pode acessar e ter informações entrando na nossa loja, como foi dito pela Daiane. Nós não vendemos livros. Eu quero um livro de leitura. Não é leitura, é livro de projeto. E muitos projetos hoje, Débora, estão disponíveis tanto na bio da SGM como do Missões com Crianças, também tem uma página, o AMAI tem uma página também específica, está tudo disponível, é só baixar lá e trabalhar, e Deus abençoe vocês. Amém. Então, gente, já sabe, vocês podem entrar em contato, se tem alguma dúvida, chama na DM, manda um e-mail, uma mensagem, tem uma equipe preparada para tirar suas dúvidas e te ajudar a cumprir a missão aí onde você está. Muito obrigada por ficarem conosco, até este momento, compartilhe e nos vemos no próximo episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Até mais, gente. Até mais.